Nos próximos capítulos da novela Gênesis, da Record, Sarai vai se tornar uma Danina 2. Ela vai acabar engravidando de Abrão antes do casamento. Terá vai flagrar os dois e não vai admitir essa atitude. O pastor vai tomar uma atitude radical, mas Abrão e Sarai vão se revoltar contra suas famílias e terão uma atitude inacreditável. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Vale lembrar que na Bíblia, Abrão e Sarai se casam primeiro e Abrão só vai ter o seu primeiro filho depois de muito tempo. O nome dele é Ismael, mas ele não foi gerado por Sarai, e sim por uma concubina. Essa outra história a Record resolveu desenvolver por conta própria. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis e você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você achou certo a atitude que Abrão e Sarai tiveram ou não. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Sarai e Abrão não conseguem segurar o fogo. Os dois sabem que é errado o que eles vão fazer. Sarai fica muito aflita e pergunta se o amado tem certeza de que eles têm que fazer isso mesmo. Abrão pergunta por que não e diz que eles já se amam, vão se casar e eles não precisam esperar o casamento. Sarai ainda fica insegura, mas o rapaz consegue deixar Sarai mais calma. Os dois então começam. Eles ficam no rala-enrola, mas de repente Terá chega na casa de sua esposa Amat. Ele percebe que está um silêncio. Ao invés de ir embora, o pastor de ovelhas entra na casa para ver se realmente sua mulher ou seu filho não estão lá mesmo. Enquanto isso, Sarai e Abrão não percebem que alguém entrou na casa. Terá então, quando chega perto dos quartos, ele começa a ouvir barulhos estranhos e bem suspeitos. O homem fica com os olhos arregalados e, sem pensar duas vezes, entra no quarto com toda a sua força. Quando ele entra, ele dá de cara com Sarai e Abrão naquela situação, e ainda por cima nus. Os dois param imediatamente e ficam chocados. Terá, muito bravo, pergunta o que é que está acontecendo ali. Abrão fica chocado e pergunta como é que seu pai entrou lá. Terá, com um tom bravo, pergunta se seu filho se esqueceu que ele ainda mora lá. Abraão responde baixinho que até dá para esquecer, porque o tanto de noite que ele passa na casa da outra. Terá acaba escutando e diz que seu filho não está em posição de fazer brincadeirinhas. Sarai fica com a cabeça baixa e em silêncio. Terá então olha para a moça e pergunta se foi essa a educação que Lamasse e Afa deram para ela. Sarai, bem envergonhada, diz que não. Abrão diz que Sarai não teve culpa nenhuma e que foi ele quem teve essa ideia. Terá fica revoltado e diz que ele só não dá uma surra em Abrão agora porque tem uma moça nua no quarto. Ele então manda os dois se vestirem logo para Sarai ir embora. Ele ia saindo, mas volta
e diz que é para eles ficarem tranquilos e sabendo que vai reunir as duas famílias e expor toda essa sem-vergonhice dos dois. Ele então sai e Abrão e Sarai se vestem e a moça vai embora. No dia seguinte, sem perder tempo, as duas famílias, inclusive Sarai e Abrão, estão reunidas. Terá então começa a espécie de reunião e diz que tem um assunto muito sério para tratar. Lamasse, bem aflito, pergunta que assunto é esse tão sério. Terá diz que é um assunto que envolve os filhos deles. Iafa e Amate ficam todas animadas, pensando que Terá vai oficializar o casamento dos dois. Abrão e Sarai ficam de lados opostos e com a cabeça baixa. Terá então não poupa as palavras e diz que ele pegou Sarai e Abrão na cama. Todos ficam chocados. Amate e Iafa ficam sem reações. Lamasse fica muito revoltado e diz que ele não está acreditando que Sarai fez isso. A moça ia tentar se defender, mas Lamasse diz que ele até esperava isso de Adália, que é toda dada, mas não de Sarai. A menina começa a chorar com as palavras duras de seu pai. Amate então toma a palavra e pergunta se seu filho Abrão tem alguma coisa a dizer. O jovem responde que ele que foi o culpado disso tudo e que foi ele quem convenceu Sarai a fazer isso. Terá diz que ele acha que ele só tem uma escolha a se fazer. Todos ficam na expectativa para saber qual é. O pastor de ovelhas diz que, para todos os efeitos, é melhor os dois não se verem mais. Sarai e Abrão vão à loucura. Abrão diz que isso não pode acontecer e revela que eles se amam. Lamasse, sendo duro como Terá, diz que eles deveriam ter pensado nisso antes de fazer essa burrada. Abrão, tentando recorrer à sua mãe, pergunta se ela não vai fazer nada. Amate diz que ela não pode fazer nada e que Terá é o homem da casa e é ele quem faz as decisões. Abrão diz que isso é inacreditável e revela que Terá nem dorme mais naquela casa e esqueceu de sua mãe. Terá, bravo, manda seu filho medir as suas palavras, porque ele ainda continua sendo o pai do jovem. Sarai, chorando, diz mãe. Iafa faz um gesto de quem não pode fazer nada pela filha. Terá diz que o assunto está encerrado. Lamasse então chama sua filha e sua esposa e vão embora. Sarai vai embora olhando para Abrão. Depois de alguns dias, algumas coisas começam a acontecer com Sarai. Ela, que trabalha na casa de Reduana, começa a ter algumas quedas de pressão e enjoo. Reduana logo percebe o que sua prima está sentindo e pergunta se ela está bem. Sarai confirma e diz que é só um mal-estar. Reduana diz que não sabe bem e que quando ela estava grávida de seus filhos, ela tinha as mesmas coisas. Sarai manda ela virar essa boca para lá. Reduana diz que só está avisando. Sarai então fica com isso na sua cabeça e começa a pensar na possibilidade de estar grávida. Ela não conta isso para sua mãe, mas Iafa, que não é boba nem nada, vai acabar percebendo sem sua filha falar. Sarai fica em sua casa e mais uma vez tem uma queda de pressão e fica enjoada. Iafa pergunta o que aconteceu com a filha.
Sarai, é claro, não vai falar nada para sua mãe e diz que deve ter sido algo estragado que ela comeu. A moça sai correndo da conversa de sua mãe, mas isso já foi suficiente para Iafa perceber e ter quase certeza de que sua filha está grávida de Abrão. Ela não vai querer que sua filha se torne uma nova Danina e vai correndo contar para Amate. A serva sabe que Amate sempre foi a favor da relação dos dois e por isso resolve compartilhar a informação que ela tem. Ela chega na casa de Amate para trabalhar, como todos os dias. Iafa, num tom sério, pergunta se pode falar com Amate. Amate diz que é claro que ela pode e que isso não é nem coisa para se pedir. Ela então pergunta se há alguma coisa séria ou se algo aconteceu. Iafa confirma, mas diz que pelo amor dos deuses, aquele assunto não pode sair dali de jeito nenhum. Amate diz que assim ela se assusta e pergunta o que é que ela tem para dizer. Iafa diz que antes Amate tem que prometer. Amate então faz o que Iafa pediu. A serva então diz que nem sabe como contar, mas revela que acha que sua filha está grávida. Amate fica chocada, mas pergunta se ela acha ou tem certeza. Iafa diz que Sarai saiu do assunto e não falou nada sobre, mas que pela experiência que ela tem e de tantas grávidas que ela já viu, ela pode afirmar que Sarai está grávida. Neste momento, Abrão, que estava indo para a sala onde as duas estavam conversando, acaba escutando a frase: Sarai está grávida. Ele fica com os olhos arregalados e pergunta como assim Sarai está grávida. As duas olham para o jovem e não sabem onde enfiar a cara. Abraão então sai correndo da casa bem eufórico. Amate fica bem preocupada e diz que ela tinha esquecido que Abrão estava em casa, que era melhor não tratar desse assunto lá. O jovem então, sem pensar duas vezes, vai ao encontro de Sarai. Ele fica desesperado ao encontrar a moça. Sarai pergunta o que é que aconteceu para ele estar naquele estado. Abraão diz que ela está grávida. A moça pergunta quem disse isso. Abrão responde que não importa, que eles têm que fugir de Ur, urgente. Sarai pergunta como assim fugir? E fugir para onde? Para quê? Abrão diz que ainda não sabe, mas que eles não podem ficar lá, porque senão Terá vai descobrir esse bebê e não vai querer que essa criança nasça, porque seria mais um gasto e todas aquelas coisas que ele sempre diz. Sarai pergunta se ele acha que o pastor de ovelhas seria capaz disso. Abrão responde que ele nem reconhece mais o seu pai. Sarai, então, amedrontada com a possibilidade de não poder ter seu filho, não pensa duas vezes e resolve fugir com Abrão. A família dos dois, é claro que não ia gostar nada disso, e por isso eles resolvem fugir escondidos. Acontece então mais uma passagem de tempo na novela, agora de 9 meses. Sarai e Abrão já aparecem na cidade de Harã, mesmo nome do irmão de Abrão. Lá, eles vivem uma vida simples e tranquila, até que Sarai tem finalmente o seu primeiro filho. Com o parto que Sarai teve muita dificuldade para parir o bebê, Abrão foi o responsável e foi o parteiro da vez. Tudo
acabou dando certo. Sarai sobreviveu ao parto difícil e Abrão deu nome ao seu filho de Ismael, o seu primogênito. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!